Sejam bem-vindos todos de volta. Vamos continuar o nosso estudo sobre a doutrina da igreja, né? Na última aula nós falamos sobre o governo da igreja e hoje nós vamos iniciar um assunto novo, que são as ordenanças, né? Nós vamos estudar esse assunto nessa aula e na próxima aula. E para começar, vamos ver o que significa essa palavra ordenança. Segundo o dicionário Webster, a palavra ordenança significa comando ou regra estabelecida por uma autoridade. Dentro do cristianismo, ordenanças são aquelas tarefas ou atividades que Jesus determinou que fossem cumpridas por todos os cristãos. E nós podemos chamá-las de rituais, digamos assim, né? Alguns grupos dentro do cristianismo também usam a palavra sacramento para se referir às ordenanças, mas é importante dizer que elas não são sinônimas. Enquanto a palavra ordenança quer dizer algo como apenas um símbolo, né? O cumprimento de uma atividade apenas como um símbolo, para simbolizar algo, a palavra sacramento se refere ao fato de que a pessoa que está cumprindo aquele ritual recebe algum tipo de poder durante esse cumprimento, né? E a diferença entre sacramento e ordenança nós vamos ver com mais detalhes nos momentos em que nós vamos estudar os tipos de ordenanças que existem. Nós vamos começar o estudo das ordenanças vendo o batismo. Ele é considerado como uma ordenança porque Jesus foi batizado e também pelo fato de que ele ordenou aos seus discípulos que fizessem o batismo de outras pessoas, né, de outros cristãos. É importante dizer que, embora o batismo não seja necessário para a salvação, ou seja, uma pessoa não precisa ser batizada para ser salva, ele está intimamente ligado à salvação, porque ele simboliza a morte e ressurreição da pessoa convertida junto com Cristo. A gente pode ver isso no texto de Romanos 6, dos versículos 1 a 11, e eu vou ler agora o versículo 4. Diz assim: Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então aqui é uma expressão clara do que significa o batismo para um cristão. Em outras palavras, o crente ele tem o desejo natural de ser batizado, porque ele quer demonstrar a mudança interior que Cristo fez na sua vida. Como o batismo é um símbolo de fé, é necessário que a pessoa primeiro creia para depois ser batizada, ou seja, ela precisa estar consciente daquela decisão que ela tomou de ser batizada. Alguns cristãos dizem que o texto de Colossenses 2, versículos 11 e 12, estabelece uma relação entre batismo e circuncisão. E por conta disso, os recém-nascidos deveriam ser batizados da mesma forma que eles eram circuncidados. Vamos dar uma olhada nesse texto. Diz assim: Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Na verdade, o que esse texto está querendo dizer, assim como Romanos 2, 29, é que o Evangelho de Cristo ele promove não uma circuncisão como era feita antigamente, mas uma circuncisão do coração, ou seja, uma mudança interior da velha natureza para uma nova natureza. Quanto à forma de realizar o batismo,
existem três ideias, né? Três propostas. Uma se chama aspersão, que é quando você joga água na pessoa. A outra é a chamada de efusão, quando você derrama água na cabeça da pessoa. E a terceira é a imersão, quando você mergulha a pessoa e traz ela de volta. Embora existam defensores das três ideias, né, a imersão ela parece ser mais defendida pela Bíblia pelo fato de que várias passagens no Novo Testamento mostram pessoas sendo imergidas no batismo. Um exemplo é o texto de Marcos 1,10, que nós vamos ler agora. Diz assim: Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veja que nesse texto fala que Jesus saiu da água, o que dá a ideia de que ele entrou no rio e foi imergido, né, por João Batista para fazer o batismo dele. Outra ideia, outro argumento que sustenta a imersão como forma de batismo é o texto que nós lemos de Romanos 6, versículo 4, parece que ele estabelece uma relação entre o fato da pessoa ser mergulhada na água com a morte para o pecado e o fato dela voltar com a ressurreição de Cristo. Então, essa ideia de fazer o batismo por imersão, ele parece que demonstra melhor qual é o símbolo que se quer transmitir, qual é a mensagem que se quer transmitir com o batismo. Então, na aula de hoje, nós demos início ao estudo das ordenanças da Igreja, vendo questões importantes sobre o batismo. Se você não é batizado, é importante que você pegue essa aula, estude os textos e reflita o porquê que você ainda não é batizado, já que, como vimos, é um desejo natural, é uma consequência natural do crente querer ser batizado. E se você já é batizado, é importante você estudar bem essa aula para que você possa usar essas ideias e trazer à memória o momento que você foi batizado em situações difíceis, quando você estiver desanimado, porque o batismo, como nós vimos, ele simboliza a nossa união com Cristo, né? Mas também é importante você entender que o batismo ele não pode ser utilizado como uma espécie de muleta quando você estiver assim, em situações que você está distante de Deus, né? No sentido de que, eu fui batizado, então não tem problema, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Não, o batismo, assim como qualquer outra coisa que a gente faz, não nos livra da nossa responsabilidade de buscarmos a santidade. Ele é um símbolo que deve ser sempre lembrado para nos animar durante a nossa caminhada. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.